Samuel, no capítulo 3, no verso 1. Amém? Vamos acelerar um pouquinho, porque o tempo não nos espera. Então a palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras. Naqueles dias, a mensagem do Senhor eram muito raras. E as visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. E de repente o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava ali. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, o Senhor me chamou? E ele respondeu: não chamei. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, Senhor, me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque não havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até ali. Estou aqui, meu Senhor, estou aqui. O Senhor me chamou? Então ele entendeu que era o Senhor que o chamava o menino, e por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou para como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouviram a respeito. A palavra do Senhor nos fala de um menino, e um menino esse que foi gerado com muita luta, com muita dor, com muita angústia. Ele foi pedido ao Senhor com muita angústia, porque a palavra do Senhor diz que Ana subia todo ano, né, para oferecer a oferta ao Senhor. Mas eu creio que Ana subia angustiada, porque a palavra diz que a Penina a atormentava. A palavra do Senhor diz que a Penina tirava a paz de Ana. E Ana todo ano subia ao monte, ao templo, para oferecer a oferta ao Senhor, para orar ao Senhor. Mas o demônio sabia, o inimigo sabia que Ana iria gerar uma promessa. O inimigo sabia que Ana tinha algo sobre as suas mãos. E o inimigo usava Penina para tirar a paz de Ana. O inimigo usava Penina para tirar o foco do propósito do qual o Senhor geraria através de Ana. E não é diferente nos nossos tempos. O Senhor tem te usado o inimigo para nos tirar do foco, do propósito no qual o Senhor te chamou. Muitas das vezes nós ouvimos palavras, nós ouvimos conversas, nós ouvimos coisas que nos abatem, nos deixamos angustiadas, olhando para o problema, olhando para a pessoa, olhando para a circunstância. E não olhamos para o propósito. Não sabemos, na verdade, qual o propósito. Porque eu creio que você entrou aqui nesta noite porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Assim como Ele falou comigo neste lugar, neste dia, eu estava ali dentro e o Senhor falava comigo grandemente. E o Senhor falava que cada um que Ele entrou aqui neste lugar, Ele teria um propósito. Mas muitas das vezes até aqueles
que estão dentro da igreja, aqueles que no qual andamos, nos tira do propósito, porque a palavra diz, né, que foram escolhidos, o Senhor escolheu aquelas pessoas para ir ver a terra de Canaã. Mas quem foi quem viu a terra? Quem foi que estava com o olhar? Quem foi? Caleb e Josué. Não foi isso? Só eles voltaram com a boa notícia. Só eles estavam firmados. Mas todos foram com o mesmo propósito. Todos foram com a mesma visão. Todos eles foram para ver a terra. O que tinha de bom na terra. As frutas que a terra tinha. Mas eles falaram o quê? O que eles falaram? Eles falaram o quê? Que a terra é boa, mas tinha gigantes. Eles se amedrontaram com quem viram. Eles não estavam firmados no Senhor. Muitas das vezes estamos com pessoas do nosso lado que não estão firmados, não estão vendo o propósito no qual o Senhor nos entregou. E eles querem tirar o foco. Essa semana eu tive essa experiência. Eu disse, não, Senhor, eu não vou me basear por isso. Eu vou me basear pela promessa que o Senhor tem. Eu vou me basear pelo que o Senhor me prometeu. Eu não posso me basear pela vida de fulano, porque fulano passou por essa situação. Eu não posso me basear pela vida de ciclano, porque ciclano se prostou e não está conseguindo ver o que o Senhor tem, o propósito no qual o Senhor enviou. E Ana tinha esse propósito. Ana ia ter um propósito, mas Ana também não subia e não chamava a atenção do Senhor. Ela não queria, ela não entregava o que o Senhor queria. Muitas das vezes nós retemos o propósito. O propósito está conosco. O Senhor tem um propósito, mas achamos que o propósito é para a gente. Mas o propósito não lhe pertence. O propósito não me pertence. O propósito pertence ao Senhor. Quando Ana resolveu entregar o propósito ao Senhor e deixar que Ele direcionasse toda a vida dela, o Senhor entregou. O Senhor abriu a madre. O Senhor abriu a madre de Ana. Ana subiu daquele dia de uma forma diferente. Eu disse, não, eu vou subir. E lá o Senhor vai ouvir a minha oração. Ela tapou os ouvidos para o que Penina havia falado. Ela tapou os ouvidos para o que Penina tinha falado. E assim nós temos que tapar os ouvidos para as vozes que não têm visão, as vozes que estão olhando para as circunstâncias, para o momento. Não estamos olhando para as vozes que vêm do Senhor, que vêm do céu. Ana naquele dia resolveu subir de uma forma diferente. Ana naquele dia subiu de uma forma diferente. E eu creio que nesta noite o culto está sendo diferente. Você adentrou deste lugar de uma forma diferente. E eu creio que daqui em diante o propósito vai florescer. Porque eu creio que você vai entregar. Você não vai reter. Você vai entender o que você tem. O que o Senhor tem na sua vida. Não é para te exaltar, mas é para exaltar aquele que é rei, que é digno, que toda honra e toda glória. E assim foi feito. Naquele dia, o Senhor entrega o propósito a Ana. O Senhor entrega Samuel a Ana. O Senhor entrega aquele que veio para libertar. Como estava a vida de Eli? Como é que estava os sacerdotes? Aqueles que o Senhor chamou para entregar as ofertas ao Senhor. Era intermediação, você não podia adentrar. Você não poderia ter acesso direto. Era por meio do sacerdote. Mas como é que estava a vida deles? A palavra do Senhor diz que estava escassa. Diz que estava escassa. Aqui, em nome do Senhor Jesus, diz que estava escassa. A palavra do Senhor diz que estava escassa. E as mensagens do Senhor eram muito raras. E as visões não eram comuns. O Senhor estava querendo um propósito. O Senhor estava gerando um propósito na vida de Ana. E o propósito vinha. Porque era escasso o tempo. E nós estamos num tempo diferente. O tempo está escasso. O tempo está terrível. O tempo está cheirando mal, já na urina do Senhor. E o Senhor está lhe perguntando: como está o propósito que eu lhe entreguei na sua mão? Pois Ele me fez essa pergunta: como está o propósito que eu entreguei na sua mão?
Já me entregou? Já está cumprindo o propósito? Ou está olhando a circunstância, a impossibilidade? Eu não quero, eu não posso. Deu oportunidade a fulano, não me deu a mim, então eu não vou. Eu queria naquele dia, mas naquele dia não deu. Então não é a sua vontade, é a vontade do Senhor. E assim fala, que o Senhor chama, o Senhor fala com Eli, ele não deixa desapercebido, ele não deixa aquele que escolheu desapercebido. Ele avisa quando estamos em pecado, ele avisa quando estamos praticando coisas erradas. E a palavra do Senhor diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 27, diz assim: assim diz o Senhor, eu me revelei aos seus antepassados, quando eles eram escravos de Faraó no Egito. Escolhi seus antepassados entre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifício no meu altar, queimar incenso e usarem os coletes sacerdotais em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que despreza meus sacrifícios e oferta? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Por que vocês e eles engordam com as melhores partes das ofertas do meu povo? Então, o tempo já era mau. Eli, que era o sacerdote, né? E os seus filhos, Afini e Finéias, já fazia tudo o que era mal aos olhos do Senhor. O templo já se encontrava. E a palavra diz que a lamparina estava se apagando. A lamparina estava se apagando. A gente leu que a lamparina estava se apagando. Mas não, o Senhor não deixou que a lamparina se apagasse. O Senhor trouxe um remanescente. O Senhor trouxe aquele que é separado. E eu creio que nesta noite o Senhor lhe trouxe aqui como separado. O Senhor lhe trouxe aqui como escolhido. O Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer que você é o escolhido, que você é o Samuel que Ele preparou para essa geração. Aquele que transforma, aquele que vai levar a palavra do Senhor, aquele que o Senhor vai se revelar, porque a palavra diz que Ele se revelou. Ele já não aparecia há tempos. A palavra do Senhor vai dizer que Ele chamou Samuel, e Ele desceu para falar com Samuel. Ele já não chamou, Ele desceu. Então assim no versículo 10, então veio o Senhor. Então quer dizer que Ele desceu, Ele foi até Samuel e o chamou como antes: Samuel. E Samuel falou assim: fala, Senhor, pois os teus servos estão te ouvindo. Aleluias. E quantas vezes nós não falamos mais isso? O Senhor nos procura. O Senhor nos procura nas madrugadas. O Senhor nos procura para falar conosco. E nós estávamos como Eli. O certo, né? Era para ele falar com o sacerdote. Mas o sacerdote já se havia deitado, provavelmente fraco de espírito, mas ele entendia que aquela voz que o Senhor estava chamando, Samuel, Samuel, era do Senhor. Ele entendia que o Senhor o chamava daquele jeito. Ele entendia que o Senhor falava com ele daquela maneira. Então ele entendeu: meu Deus, é o Senhor que está chamando Samuel. E ele instruiu a Samuel, porque o Senhor havia falado com ele. E o Senhor está trazendo uma geração de Samuel. O Senhor trouxe uma geração de Samuel. Nesta noite o Senhor trouxe o Samuel. Uma geração que vai trazer a verdade. Uma geração que vai trazer a palavra do Senhor. Não querendo satisfazer as vontades alheias, as vontades do mundo, mas querendo ser separado. Ele era uma pessoa separada. Samuel foi escolhido desde o ventre, escolhido para um propósito, escolhido para viver as vontades do Senhor. E ele entendia isso. Ana entendeu isso. Ana entregou o Senhor. Ana entregou o Senhor no templo. Ana foi entregar ao Senhor no templo. A palavra não diz que ela murmurava. A palavra não diz que ela reclamava. A palavra não fala isso. E muitas vezes nós estamos reclamando com o que o Senhor está mandando para nós fazermos.
Deus é fiel. E ele disse que haveria um que ele iria levantar, porque aquilo ali já cheirava mal, porque aquilo ali já cheirava, já estava ruim aos olhos das pessoas. Imagine quantos não olhavam, já nem oferecia mais oferta ao Senhor, já não oferecia mais, porque aquilo ali já cheirava mal, porque dizia que os filhos procuravam outras mulheres, né, para fazer coisas erradas, e ali o povo todo sabia daquilo ali. Então aquilo ali o Senhor, não, o meu templo não pode permanecer desta forma, o meu templo não pode permanecer deste jeito, o meu templo não vai permanecer deste jeito. O Senhor vai limpar, o Senhor limpa, o Senhor faz com que o Finéias morra, o irmão morra, e o pai também morra, mas que ele iria cumprir o propósito, porque quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, o Senhor levanta outro, o Senhor levanta o remanescente, para fazer a promessa, para cumprir a promessa do Senhor. E assim foi na vida de Samuel. O Senhor levantou Samuel para fazer os seus feitos, o Senhor levantou Samuel como juiz, como profeta daquela geração. E assim não é diferente conosco. O Senhor está nos levantando como profeta dessa geração. Que nós não venhamos nos calar, que nós não venhamos olhar para a circunstância, que nós não venhamos olhar as vozes alheias, que nós venhamos olhar firmes, constante ao propósito do Senhor. Porque Ele vai te chamar naquele grande dia, como Ele está te chamando hoje. Que nós venhamos estar firmes, constantes na presença do Senhor. E eu creio que o Senhor nesta noite levantou aqui, está falando: Samuel, você é um Samuel, porque eu tenho um propósito na tua vida. Eu te levantei, eu te gerei, eu te fiz. Você não está aqui nesta noite por um acaso, você não está aqui nesta noite por uma consequência, por um erro. Você está aqui porque o Senhor te chamou, o Senhor te fez gerar, o Senhor fez para que você cumprisse o propósito esse, que nós muitas das vezes nos deixamos de olhar para o alvo, deixamos de olhar para a porta estreita, queremos olhar para o lado, para a circunstância, para o fulano, para o ciclano. Não, temos que olhar para o alvo, que é Cristo. Temos que tapar os nossos ouvidos para as conversas, para as coisas que não nos agradam. Que nós venhamos viver o propósito, que nós venhamos viver para Cristo, adorando, exaltando. Porque o mundo já cheira mal, mas Ele levantou uma geração de Samuel que vai levar a palavra. Que vai levar a palavra. Que muitos estão aí comparando uma igreja com outra. Não, eu não vou na igreja porque a igreja de fulano é assim, a igreja de ciclano é assim. Mas eu creio que a restauração não é assim. Eu creio que a restauração leva a palavra. Eu creio que a restauração tem remanescentes. Eu creio que a restauração tem homens e mulheres dispostos a servir, dispostos a viver para Cristo. Que nós venhamos trazer a reflexão do que é o propósito, do que é viver uma vida de santidade, buscando, adorando, vivendo em comunhão. E assim como o Senhor falou daquele menino, porque a palavra revela que ele era um menino, né? Deus levantou um menino, como Ele levantou Davi também para derrubar o gigante como um menino. Ninguém dava nada para um menino. Eu creio que nós somos o menino. Estamos ainda encaminhando, mas somos o menino que o Senhor vai usar grandemente nesta geração. Meninos que vão gerar, que vão ser Samuel, que vão ser uma geração que fala a palavra, que leva a palavra e que vive a palavra. E assim agradeço a minha oportunidade. Aleluia, vamos ficar de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus, eu creio que eu sou um Samuel neste tempo. Deus me levantou para ser um Samuel. Em meio a uma geração corrompida, Deus me deu uma ferramenta, uma vida, um caráter